Que estamos bastante conscientes de que nós estamos vivendo o tempo mais glorioso e o mais difícil da história da igreja. O mais glorioso porque o noivo está vindo. O mais difícil porque ele mesmo e os apóstolos falaram muito dessas dificuldades. E nós as estamos vendo. Vamos confirmar nosso coração com fé, olhando a palavra do Senhor a respeito do que ele diz sobre sua volta. Vamos olhar apenas 3 sinais. Há uma abundância de sinais nas Escrituras que estão se cumprindo hoje. Há uma abundância de sinais, nós vamos olhar apenas 3 deles nessa manhã. Primeiro está em Mateus 24, 12. A multiplicação da iniquidade. O que está escrito lá? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amados, seria necessário ainda hoje, novamente, ficarmos fazendo comparação entre o que vivemos hoje e a realidade desse mundo 30, 40 anos atrás? É necessário ainda isso? Se for necessário que nós comecemos a comparar, ou voltemos a comparar a realidade de hoje com a realidade de 20, 30, 40 anos atrás, seria porque nós estaríamos muito mal. Se nós não estamos aptos para ver. Todos vocês veem, não veem? É claro que sempre houve iniquidade na terra, mas a profecia de Jesus não diz e por aparecer a iniquidade. Diz por se multiplicar a iniquidade. Nós vivemos hoje uma multiplicação de iniquidade nunca antes conhecida na história humana. A iniquidade está universalizada e defendida. Ela é defendida em quase 100% da mídia. Você na mídia encontra uma coisinha ou outra contra a iniquidade. Ela é defendida pelo povo que escreve na mídia. Ela é defendida por muitos professores nas escolas. A iniquidade é defendida por muitos dos formadores de opinião. A iniquidade salta da tela do seu computador quando você entra na internet. A iniquidade é defendida pela igreja. Pela igreja? Pela igreja. Uma igreja que se levanta para atacar o crescimento do homossexualismo, enquanto ela mesma defende o divórcio e não faz nada contra a fornicação e a impureza que assola a cristandade. Se levanta contra o homossexualismo, dizendo que ele destrói a família, quando o divórcio e o recasamento estão destruindo as famílias da nação há décadas. A igreja convive com pecados como se fosse normal. É pecado o homossexualismo? Sim, assim como toda a impureza. E como os pecados com os quais a igreja se acostuma a conviver.
e não lutar contra eles, a mentira, a exploração da fé, a discórdia entre irmãos, a inimizade, dissensões, facções e invejas. É necessário explicar, amados? Não é necessário explicar. Se você tem olhos para ver, você está vendo a iniquidade se multiplicando como nunca antes. Nosso coração tem que ser como o do salmista. No Salmo 119, no versículo 136, ele diz: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Está teu coração assim? No versículo 158, ele diz: vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Está o nosso coração assim? No versículo 126 ele diz: já é tempo, Senhor, de intervires, pois a tua lei está sendo violada. É o nosso coração assim? Ou nós nos acostumamos com a iniquidade e vamos deixando nossos sentidos se embotarem? Segundo sinal que eu quero salientar aqui, nessa manhã, esses textos aqui depois a gente passa para vocês. O segundo sinal, a viabilização de um governo único. Os irmãos que ouvirem gravação disso em casa, podem parar para ler 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, Apocalipse 13, onde fala do homem da iniquidade, também o chama de o iníquo, lhe chama de a besta. O dragão aqui tem um erro, o dragão não é o homem da iniquidade, o dragão é o próprio Satanás, que recebe poder para dar poder à besta. Quando eu me converti, me ensinaram isso. Que ia haver um tempo em que ia haver um governo mundial. E eu coçava a minha cabeça e dizia como, não é possível. Porque quando eu me converti, o mundo estava dividido em 2 blocos. E um muro dividia esses 2 blocos, o muro de Berlim. E do lado esquerdo o Ocidente com o capitalismo e do lado direito o comunismo. E eu pensava, como? Isso é impossível. Se o homem da iniquidade for do mundo capitalista, os comunistas não vão aceitar. Se ele for do mundo comunista, os capitalistas não vão aceitar, então não tem como. Na década de 80, aquele que remove reis, estabelece reis, colocou no bloco comunista um homem chamado Gorbachev, que ninguém imaginava que faria o que fez. E em poucos anos, sem pedir apoio das nações, esse muro foi derrubado. Em 1989 foi derrubado o muro de Berlim. Temos que aprender a ler a história e ver a mão de Deus na história. Como Deus atuou. E como Deus está atuando. Estamos indo numa direção sem volta. Como vai se dar a oportunização da manifestação desse homem? Ainda não sabemos totalmente, mas hoje, analisando a política dos últimos 40 anos, podemos dizer, hoje é viável. Isto é viável. Há clamores por isso, economistas defendem isso, políticos já defenderam essa ideia. Completamente impossível há 50 anos atrás. Queremos salientar ainda um terceiro sinal.
talvez o mais importante de todos, porque ele coloca uma marca na história. O final dos tempos dos gentios, marcado na profecia de Jesus, que está em Lucas, Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao versículo 24. Nós não vamos ler agora. Aos que estão assistindo em vídeo, para o vídeo e leia esses textos, esses versículos. Vocês conhecem bem. Eu quero só lembrar que Jesus, dos versículos 20 ao 23, Jesus profetiza sobre o cerco de Jerusalém e o que ia acontecer em Jerusalém após esse cerco. E essa profecia se cumpre no ano 70 da nossa era. Se cumpre a profecia de Jesus do cerco de Jerusalém. O historiador Joséfo foi aquele que mais trouxe registros do que aconteceu ali. Mas faltava ainda o versículo 24. Vamos ler apenas o versículo 24. Lucas 21, 24. Aqui Jesus menciona sobre o fim do tempo dos gentios. O que é o tempo dos gentios? Ora, amados, até a vinda de Jesus, o reino de Deus pertencia unicamente à nação de Israel. E quem quisesse entrar no reino de Deus tinha que se converter ao judaísmo. Com a vinda de Jesus, sua morte, sua ressurreição e subida aos céus, é inaugurado esse tempo do qual Paulo amava falar. A porta está aberta agora para todos os gentios. Efésios, capítulo 2 e 3. Romanos, capítulo 11. Jesus disse, vai chegar uma hora que esse tempo dos gentios vai terminar. E eu vou dar uma marca. Até que Jerusalém seja pisada. Na Bíblia, pisado é dominado. Jesus ia colocar uma marca na história para o fim do tempo dos gentios. Quando Jerusalém saísse do domínio dos gentios e voltasse ao domínio de Israel. Isso aconteceu, amados, no ano de 1967, na Guerra dos 6 Dias. Outra intervenção maravilhosa de Deus na história. Você gosta de internet? Vá na internet e procure depoimentos da Guerra dos 6 Dias. Surpresa para os judeus e decepção para os árabes. Uma naçãozinha desse tamanho, cercada de nações com um poder bélico muito maior. Se sente ameaçada e vai se defender. E em 6 dias, conquista tudo que está sendo disputado hoje. A faixa de Gaza, as colinas de Golã e Jerusalém. 1967. O cumprimento do versículo 24 da profecia de Lucas, capítulo 21. O final do tempo dos gentios. Amados, o que Jesus nos diz para fazer nessa hora? O que nós temos que fazer agora? Vamos ficar apavorados, com medo? Jesus tem 2 recomendações para nós, para o dia de hoje. Vamos ouvir Jesus falando. Esqueçam o Marcos. Que diz Jesus? Lucas capítulo 21, versículo 28. Jesus diz: exultai. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai
e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Uma pergunta, eu sei que vem aos corações: como exultar? Como podemos exultar se estamos entrando num momento com previsão de tantas coisas más? Nossas famílias, nossos filhos cercados de iniquidade, promessas de perseguição, calamidades. Você vai a Apocalipse, está cheio de calamidades. O homem da iniquidade recebendo poder sobre esse mundo. Como é que nós podemos exultar? Eu quero responder essa pergunta com outras perguntas. Afinal, de quem somos? A quem seguimos? Quem é o nosso mestre? O que ele disse? O nosso mestre não disse: eu não sou desse mundo e vocês também não são desse mundo. Nós não cremos? Nós temos alguma esperança nesse mundo? O nosso coração não anela por novos céus e nova terra, aonde habita a justiça? O teu coração tem algum desejo de que permaneça esse mundo com esse país e toda injustiça da qual o país inteiro está cansado? Ele não nos disse para tomarmos a cruz e morrermos? Não é essa a nossa fé? Não é essa a tua fé? Não desejamos de todo o coração que o Todo-Poderoso venha e termine com tanta iniquidade? Amamos esse mundo, queremos vê-lo preservado? Amados, nosso destino é sublime. Nós vamos ter um novo corpo. Deus vai enxugar toda lágrima. Nós vamos ver Jesus face a face. Nós vamos reinar com Cristo. Leia em Apocalipse o finzinho de cada carta para aquelas igrejas. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Leia aquelas promessas e encha teu coração com aquelas verdades. Outra palavra Jesus nos deu. Primeira, exultai. Segunda, acautelai-vos. Em Lucas, capítulo 21, versículo 34. Acautelai-vos para não suceder que os vossos corações fiquem pesados, com o excesso no comer e no beber, e com os cuidados desta vida, e que aquele dia venha sobre vós de repente como um laço. Às vezes eu tenho a impressão que aquele dia já veio. O dia que vem como um laço. Porque os prazeres e as preocupações deste mundo já são um laço sobre muitos. Só há duas opções. Ou esse dia é para você dia de exultação, ou ele é um laço na sua vida. Se você está enlaçado, se arrependa, ainda há tempo. Acautelai-vos, disse o Senhor. Queria falar uma coisa a mais. Queria dizer para vocês qual é a mais terrível de todas as profecias que tem na Bíblia. Ela está escrita em Mateus capítulo 24, 12, e nós já lemos hoje. Esta é a profecia mais terrível. O amor se esfriará de quase todos, disse o nosso Senhor. Na carne, nós somos tentados a temer a perseguição, os cataclismos, a confusão, aquelas profecias terríveis de Apocalipse. O Jesus disse: quando você olhar essas coisas, não tema, exulte. Mas há uma coisa a temer. Há algo que a igreja precisa temer. Há algo que você precisa temer.
que nosso amor a Deus esfrie. Esse tem que ser o nosso único temor. E o nosso único medo nessa hora. Que nossos corações sejam tragados pela iniquidade que está ao redor. E o nosso amor ao Senhor esfrie. Essa é a mais terrível de todas as profecias sobre o fim dos tempos. Este é o inimigo a temer. Por isso temos que vigiar e orar. Mas no versículo 13, nós vemos a promessa que nós temos que alcançar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.